Eu só quero convidar a sua atenção para você observar o que eu vou aqui mostrar dentro da realidade que acontece com as pessoas que estão presas, manipuladas, com a mente cauterizada e alienadas dentro da religião, dentro do legalismo religioso. Eu só quero mostrar a vocês o que acontece. Dentro da religião, as pessoas ensinam e são ensinadas pelos líderes de que o lugar chamado igreja, instituição religiosa, é a casa de Deus, é o templo de Deus, para o povo ir lá buscar, adorar e servir. Aí você pega a palavra de Deus para expor para eles a verdade, mostrando a eles que Jesus não ensinou isso, esse ensinamento não é de Cristo, esse ensinamento é dos homens, e com certeza inspirado por Satanás, trazendo essas doutrinas de demônios. Aí o que acontece? Eles pegam e insistem nessa mentira como verdade de Deus, a ponto de negar, rejeitar e tapar os ouvidos para a verdade. Porque a gente vai mostrar que Jesus ensinou que aonde Deus habita é em nós. João 14, 23. Jesus vai dizer: quem ouve e guarda a minha palavra é quem me ama. E eu e o Pai viremos para ele, o que me ama, e faremos nele morada. Aonde é que Deus mora? Aonde é que habita a divindade? Não é em nenhuma casa, instituição de igreja, denominação religiosa, estrutura geográfica de alvenaria, construída pelo homem. Aonde é que Deus habita? Em nós. Mas eles não acreditam nisso. Aí você insiste mostrando mais a palavra. Aí vamos para Efésios capítulo 2, versículo 20 ao 22. A gente vai ver Paulo ensinando essa verdade aos irmãos, mostrando aos irmãos que casa de Deus e templo de Deus não é essa ou aquela igreja, não é esse ou aquele templo de alvenaria construído pelo homem. Até porque o templo dos judeus, que era o local onde eles ofereciam adoração, sacrifício, não existia mais. Foi derrubado, como Jesus profetizou. Aí vem hoje um bocado de líder religioso criando essa mentira. Interessante é que os líderes religiosos católicos, os líderes religiosos espíritas, os líderes religiosos testemunhos de Jeová Mormon, todos eles pregam essa mentira. Tem alguma coisa aí em comum ou não? O espírito que opera lá, opera cá. O espírito que prega a mentira lá, ele prega cá. Porque o Espírito de Deus, ele é a verdade. Ele não compactua e nem vai concordar com a mentira. Ele nos guia na verdade. E a verdade é o que Jesus ensinou. Aí vem esses homens e prega essa mentira para o povo de que casa de Deus é esse templo, não é aquele, é aquela religião, é o daquela outra. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 2, o versículo 21 e o 22, que nós somos edificados, casa e morada de Deus em espírito, templo de Deus. Paulo chega, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 16, vai dizer, vai ensinar, vai mostrar essa verdade, esse ensino para os irmãos, que nós somos templo e casa de Deus, onde habita o Espírito Santo. Aí hoje, mas o povo não quer saber disso não, tá? O povo não quer dar ouvido que a palavra revela, não. Eles já estão com a mente cauterizada na mentira. E eles ficam lá presos, escravizados, subjugados, alienados. Não, casa de Deus, tem que buscar a Deus ali, tem que adorar a Deus ali. Olha quantas mentiras é cauterizada na mente desse povo, tirando eles da verdade. Jesus vai dizer que Deus não se adora em lugar nenhum, ali, nem aqui, nem acolá, nem em monte, nem em templo. Jesus vai ensinar essa verdade, que Deus é adorado no ser, que é o verdadeiro adorador que está na verdade. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que quer dizer isso? Eu, para ser verdadeiro adorador, tenho que estar na verdade, guiado pelo Espírito Santo para que eu possa ser adorador, a minha adoração ser aceita pelo Senhor, a minha vida de servidão ser aceita pelo Senhor. Aí vem os pastores e ensinam, os líderes de todas as igrejas, tá?
Porque a mentira, ela é dissimulada dentro das religiões, onde opera o mesmo espírito da mentira. Igreja evangélica, católica, Buda, Mórmon, Testemunho de Jeová e por aí vai. Todas elas pregam essas mentiras que eu estou aqui condenando e mostrando a você, para você não seguir e não continuar nela. Não, tem que ir para a casa de Deus para adorar a Deus. Mas Jesus orientou a mulher que veio perguntar a ele onde deveria adorar. Jesus disse, nem monte, nem templo. Mas o povo insiste hoje que é o templo, o lugar de adorar a Deus e buscar a Deus. Você está entendendo isso? Como o povo está tão preso na mentira, a ponto de rejeitar a verdade, a ponto de endurecer o coração e não dar ouvido à verdade, por onde podem se salvar e sair da mentira que os leva à perdição. Aí a gente vem agora mostrar para o povo que obra de Deus não é nenhum trabalho de igreja. Mas o povo não dá ouvido não, porque eu tenho que ir para a obra de Deus. É o trabalho na igreja, é o trabalho de atividade religiosa, evangelismo, é ensaio do conjunto, é visita, é não sei o quê. Isso não é obra de Deus, é trabalho na igreja, é culto na igreja. Obra de Deus não é nenhuma atividade religiosa. Obra de Deus não é nenhuma meta, nenhuma obrigação de culto de igreja, de trabalho de igreja. Jesus vai dizer que obra de Deus é Ele. Alguém chegou para Jesus e disse, qual é a obra de Deus para que a gente possamos fazer? Jesus vai dizer, a obra de Deus é esta, qual? Ele não citou nenhuma direção de obra de igreja. Jesus disse, a obra de Deus é essa, que creiam, é por fé. Nele, a obra de Deus é Cristo, que creiam naquele que Ele enviou. A obra de Deus é Jesus. Eu não preciso fazer a obra de Deus, eu preciso crer na obra de Deus, me manter nessa obra e pregar essa obra, levar o conhecimento dessa obra que salva para o mundo. Não é levar ninguém a estar dentro de igreja fazendo obra religiosa para ser salvo. Olha como o povo está com a mente cauterizada, fechada, desprezando a verdade, irmão. Esse povo que está dentro dessa direção, desse conceito, desse ensino, estão perdidos de Deus. Mas se julgam de Deus, se julga ou não se julga. Você pode estar incluído aí também, viu? Dê ouvido à verdade, viu? Abra o seu entendimento, esteja mais atento a ouvir. O povo dentro da religião está com a mente cauterizada, é isso que eu estou pregando sempre, porque o Espírito de Deus está me levando a despertar vocês com essa mensagem, com essa instrução, com essa libertação, com essa demonstração, para vocês acordar desse sono, desse caminho maldito que vocês estão, num sono espiritual. Desperta tu que dormes, irmãos. Quantas mentiras o povo está vivendo na religião, por meio dos pastores que pregam essa mentira do inferno, que são ministros de Satanás, e o povo achando que é a verdade de Deus e desprezam a verdade de Deus, vivendo a mentira do diabo, pregada por esses homens dentro da igreja. Não, tem que adorar a Deus é na igreja, tem que ser salvo na igreja, porque olha o que eles estão ensinando, irmãos. Os ensinos deles chegam a um ponto tão tal, os ensinos desses homens que Satanás usa, chegam a um ponto tão imenso, que leva o povo a desprezar o sacrifício de Cristo, que tira o povo do alvo que é Cristo. Porque o povo é ensinado de que só é salvo se estiver na igreja. Se não for para a igreja, não tem a Deus. Porque a igreja, olha o que eles ensinam, a igreja é o lugar de ligação com Deus. Mudou. Não é Jesus mais não. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Os homens tiraram essa verdade que Jesus pregou e colocam a mentira do diabo pregada por eles, ensinando o povo que é pela igreja, que encontra Deus, que está em Deus, que adora a Deus, que serve a Deus, que está na salvação de Deus. Enquanto Jesus disse, quem crê em mim será salvo. Jesus não colocou salvação por meio de ritual, de cerimonial de igreja, por nenhuma atividade de culto de igreja, por nenhuma obrigação, nenhuma exigência de culto de igreja. Jesus não estabeleceu a salvação dentro de cerimonial de batismo, de dar dízimo, de guardar sábado, de tomar ceia dentro de igreja. Jesus não estabeleceu a sua salvação que Ele oferece a cada um de nós, que Ele conquistou para nós pela sua morte. A causa da salvação não é uma igreja, não é uma vida de igreja. A causa da salvação é a morte de Cristo na cruz, o Calvário, por onde a gente encontra o meio, por onde Deus nos aceita para sair da condenação.
Hebreus 5:9, sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. Não há nenhum outro meio de salvação, não. Tem que crer em Jesus, mas tem que guardar o sábado, tem que ser salvo, tem que dar o dízimo, tem que ser batizado, tem que estar na igreja, tomando ceia, tem que ser de uma igreja. Senão não é salvo. Não há nenhum outro meio de salvação a não ser Cristo, Atos 4:12. Mas os homens que se dizem de Deus, pregando a mentira do diabo, tirando as pessoas da verdade do Evangelho de Cristo, privando elas do caminho, impedindo elas de chegar e conhecer esse caminho e entrar pela porta, estão pregando uma mentira que o povo está abraçando, vivendo, a ponto de rejeitar a verdade. Estão substituindo Jesus. Aliás, já substituíram. Substituíram Jesus por igrejas, templos, lugares, instituição religiosa. E eu provo isso. O povo tem confiança da vida com Deus de que é salvo não é por Cristo, é pela igreja. O povo só acha que serve a Deus e adora a Deus se estiver na igreja. Não é por meio de Cristo, o canal da adoração. O povo só acha que Deus vai abençoar, que Deus vai operar na vida deles se estiver nas igrejas, por meio de campanha, de pacto, de voto, de ritual, de cerimonial. Não é por meio de Cristo. Está vendo como isso faz você se perder e você não percebe, pensando que está andando com Deus afastado dele? Irmãos, eu estou ministrando isso aqui, mas muitos não têm essa coragem de ministrar isso, porque estão presos ao sistema, buscam a satisfação do sistema, buscam os seus ganhos dentro do sistema, buscam a conveniência do sistema, e não estão dispostos a contrariar o sistema, por isso que são coniventes, praticantes, e vivem a mentira que o sistema prega e forma na mente deles para eles viver, a ponto de desprezarem ser inimigos do Evangelho de Cristo. Todos esses que vivem dentro desse ensinamento, que pregam isso, são inimigos do Evangelho de Cristo, irmãos. Irmãos, é muito sério o trabalho que eu faço aqui. Alguém diz assim, como é que você diz que faz a obra de Deus só sentado aí, fazendo vídeo? Você não sabe, meu irmão, o que Deus tem feito através desses vídeos. Não adianta estar dentro de igreja. Você acha que a obra de Deus é dentro de igreja? Eu estou alcançando mais vidas aqui com esses vídeos do que vocês que estão aí vivendo a formalidade religiosa dentro de igreja. Isso aqui tem mais edificação para muitas vidas do que vocês que vivem o formalismo, o legalismo religioso dentro de igreja. Vocês que vivem o formalismo, o legalismo religioso dentro de igreja, vocês acham que estão servindo a Deus? Vocês acham que são de Deus? Vocês acham que estão na salvação de Deus? Aonde vocês se gloriam, não é em Cristo, é na sua religião, na sua vida religiosa, dentro das suas instituições, onde vocês fazem de alicerce e de fundamento para a sua vida com Deus, centralizando o seu viver dentro de uma servidão de regra, de normas da instituição. Você acha que esse é o ponto, é o lugar, é o centro da sua vida com Deus e que você está vivendo para Deus? Está vendo aí? É isso que eu tento levar para vocês. É esclarecer vocês, irmãos, dessa realidade, dessa verdade. A religião cega. O sistema religioso é operado por Satanás, seja qual for ele. Eu não estou aqui defendendo evangélico, católico, espírita, todos. Todo o sistema é do diabo. Jaz no maligno. Jesus não chamou você para estar dentro de nenhum sistema religioso que diz que é de Deus. Jesus chamou você para estar nele, guiado por ele, seguindo a ele, crendo nele, esperando por ele, confiando nele, guardando e praticando a palavra dele, santificando e consagrando a tua vida, guardando e praticando a palavra dele, não dentro de nenhuma religião ou instituição religiosa, irmão. O que eu estou pregando aqui é muito sério, irmão. O que eu estou aqui expondo para você entender é muito sério. O povo despreza. Quer ver uma coisa? Ai de quem pregar contra o dízimo. Ai de quem mostrar a verdade que o dízimo não é uma ordenança de Cristo. O povo está tão preso, escravizado na mentira, que permanece dentro dessa mentira, dessa escravidão, mas não querem conhecer a verdade para ser liberto. E não estão dispostos. Quer ver uma coisa? Ai de quem pregar que esses templos, esses lugares não é casa de Deus.
O povo morre, entregou sua vida a ser devoto, a amar, zelar, viver dentro de religião no cabresto dos homens. O povo não aceita a verdade de Cristo, irmão. Aí ficam, vai pregar para o católico que as imagens de escultura não são nenhum mérito, nenhum meio para humilhar Deus. Eles não aceitam. Vai pregar para o religioso evangélico que campanha, pacto, voto, igreja, cerimonial, batismo, guarda-sábado. Vai pregar para os evangélicos dizer que isso aí não tem nada a ver para levar o homem a Deus. Eles ficam furiosos. Eles não estão preocupados com a verdade do evangelho. Não bula na tradição, na crença que eles vivem, não, porque eles ficam furiosos. Eles estão preocupados em defender a causa dos valores, não é do evangelho, onde eles não querem nem saber. Eles estão preocupados em defender as causas e os valores, daquilo que é pregado e vivido na formalidade dos princípios das religiões deles. E ai de quem pregar contrário, é perseguido, não é aceito. E é taxado como não de Deus, ó. O interessante, irmão, olha o que o diabo faz. O diabo faz esse povo perdido de Deus se julgar que é de Deus a ponto de condenar outros que não estão vivendo dentro da formalidade do legalismo religioso que eles vivem, e julgando que os outros não são de Deus por esse mérito, por esse princípio da religião. Não, você não tem uma igreja, você não foi batizado, você não está sob a autoridade e a cobertura espiritual de um pastor, você não tem um ministério, você não é de Deus, você não é salvo. Eles colocam o critério da salvação, o julgamento que ele faz de quem é de Deus e quem não é, quem é salvo e quem não é pelo mérito da religião, por meio da vida religiosa, irmãos. Olha como esse povo está perdido, tá bom? Saia dessa perdição, não continue com eles, saiam do meio deles. Eu vou terminar aqui, que Deus abençoe, que você tenha entendido essa ministração que eu te falei agora. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, meu irmão. Diga aí, amigo.